Fala pessoal, esse aqui é o Conversas Animadas, eu sou o Otávio. Eu sou o Guilherme. E hoje a gente vai falar sobre Princesa Mononoke. Nos 40 anos do Estúdio Ghibli hoje. Hoje é dia 15 de junho de 2025. O Estúdio Ghibli foi fundado em... Mesma data, só que em 1985. Exatamente. Inclusive esse filme está sendo relançado agora nos cinemas. Não, no Brasil eu não sei se chegou, não vi nenhuma sessão, pelo menos aqui em Curitiba. Mas em vários lugares do mundo está sendo exibida uma versão restaurada, em 4K e tal. Espero que venha pra cá, né? Sim. Enfim, este é o 5º vídeo sobre os filmes do Miyazaki. A gente tá fazendo essa série onde a gente tá falando sobre todos os filmes dele desde o começo. Então, você pode acessar lá a playlist, né, e assistir todos em sequência. Você vai ver a história do Estúdio Ghibli e vai ver nossas opiniões também sobre todos esses filmes. Antes, se você tá chegando aqui de paraquedas porque Mononoke é o seu filme favorito do Estúdio Ghibli, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Comente o que você acha sobre Princesa Mononoke e também comente o que você achar do vídeo depois. Esse filme era pra ser o segundo do Miyazaki, porque depois do Lupin III, o Castelo de Cagliostro, ele já teve as primeiras ideias ali, iniciais, né, do que viria a ser Princesa Mononoke, que ele fez ali uns esboços de uma princesa vivendo na floresta com uma fera. Desde aquela época, ele já tinha essa ideia. Naquele primeiro momento, a ideia era que ele fizesse uma adaptação de uma história antiga, que hoje em dia é muito conhecida, na época não tanto, chamada A Bela e a Fera, de 1740, escrito por Gabriele Suzanne Barbotte de Villeneuve. Nessa época, a animação da Disney, que popularizou A Bela e a Fera, é claro, ainda não tinha sido feita. Essa animação foi feita em 1991, então o Miyazaki teve essa ideia antes. Visionário. Só que Princesa Mononoke saiu 6 anos depois, né, de A Bela e a Fera, então... Enfim, mas mudou bastante, né? Sim, a história sim. vai mudar bastante, não é mais... Hoje em dia, sei lá, eu assisto, não tem nada a ver com A Bela e a Fera, né? Acho curioso. Tanto que, tipo, usar a sinopse como uma menina que vive com uma fera não é tanto o que o filme retrata de fato, né? A personagem lá, realmente, mas não é sobre isso, né? Ela é protagonista apenas por metade do filme. Eu diria que ela nem é protagonista. Sim. Na real, em nenhum momento do filme, pra mim, ela é protagonista, tá ligado? Então seria uma adaptação de A Bela e a Fera se passando no Japão. E o Miyazaki, durante todos esses anos, ele tentou várias vezes tirar esse projeto do papel, só que tipo, era um projeto muito grandioso, era muito difícil, inclusive depois a gente vai ver que é o filme mais caro do Estúdio Ghibli, então ele nunca conseguiu. Nenhuma empresa nunca se interessou em dar essa grana pro Miyazaki fazer o filme. Inclusive, o orçamento desse filme já era alto. Durante a produção, eles tiveram que aumentar, precisando de ainda mais dinheiro. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E o filme acabou tendo essa pegada mais ambientalista, né? Sobre essa luta do humano contra a natureza, né? Algo até moderno. Eu acho que ele continua bem atual, vamos dizer assim. Sim. Inclusive é interessante que esse filme venha logo depois do Porco Rosso, porque lá ele já estava trabalhando com algumas questões políticas e tudo mais. Sim. Então dá pra ver que ele continuou nessa linha, né? Só que agora de forma muito exagerada. O último filme do Miyazaki foi o Porco Rosso, né, em 1992. E logo após o lançamento desse filme, ele focou em finalizar o mangá de Náusicaa, que estava em produção desde 1982. E ele foi finalizar ali em 1994. No ano seguinte, 1995, então, ele começa a produção, de fato, da Princesa Mononoke no Estúdio Ghibli. Que é a produtora dele, já que ninguém quis produzir, então ele falou, agora eu faço, eu mesmo, tá ligado? E agora eles têm dinheiro pra isso. Exatamente, porque os outros filmes foram sucessos. Tipo, o Kiki e o Porco Rosso deram dinheiro, deram retorno, né? Todos os filmes estavam dando retorno, né? Sim, é que no comecinho eles só pagavam a conta, assim, né? Mas chegou um ponto que foi fazendo acima, né? Esse filme, como eu comentei antes, ele tinha uma proporção gigantesca. Como o Miyazaki sabia que seria muito complicado e complexo de fazer, esse filme ele teve 5 diretores de arte. E logo no começo da produção, em 1995, ele levou 4 desses diretores para uma ilha no Japão chamada Ilha de Yakushima. E aí, basicamente, tipo, era para eles se basearem, né, no visual e tal, para colocar... Porque o filme realmente é floresta, né? É verde, né? O filme inteiro, Sim. assim, sabe? Campos enormes. Exatamente. Então, enfim, e essa ilha, aparentemente, foi a inspiração principal do Miyazaki para o mundo do Princesa Mononoke. Na época, essa foi a animação mais cara da história do Japão. Ela tinha um orçamento de 2 bilhões de ienes. Inclusive, eu tava fazendo a conversão nos outros vídeos, mas eu desisto. Eu vou só colocar aqui quanto era em ienes. Isso aí é uma grana alta, vamos considerar. E aí, no fim, eles precisaram de mais grana, acabou custando 2,35 bilhões. Então, mais 350 milhões de orçamento. E foi uma produção tão insana, assim, tão difícil fazer esse filme, que mesmo começando 2 anos antes do ano em que ele lançaria, que no caso, 1997, em janeiro de 1997, eles ainda não tinham nem os storyboards prontos. Nossa.
faltando, tipo assim, uns 5 meses pra lançar o filme. Nem os storyboards estavam todos completos ali, tá ligado? O processo inteiro foi finalizado em junho de 1997. Faltava menos de um mês pro filme lançar. Algumas semanas antes dele lançar oficialmente no Japão, eles ainda estavam trabalhando no filme, tá ligado? Inclusive, até próximo do lançamento, o filme tinha um outro nome, que era A Lenda de Ashitaka. O Ashitaka é aquele personagem, né? Sim. O herói lá do filme e tal, que as mulheres, todas elas acham ele lindo e tudo mais. É o protagonista. Exatamente. Ele é o protagonista, né? Não é Sim. a Princesa Mononoke. E esse era o nome do filme, A Lenda de Ashitaka. E aí, pouquinho tempo antes de lançar, o Toshio Suzuki, que é o produtor aí do Estúdio Ghibli, a gente já falou sobre ele nos outros vídeos, ele decidiu mudar. Ele mudou pra Princesa Mononoke. E aparentemente o Miyazaki não gostou do novo nome. Não teve intriga nem nada e tal, mas ele não tinha curtido. Não sei se hoje em dia ele gosta, mas enfim, na época ele desaprovou o nome com o qual o filme foi lançado, tá ligado? Dando minha opinião, eu acho Princesa Mononoke melhor do que A Lenda de Ashitaka. Eu também acho melhor. Sim. Mas eu acho a Lenda de Ashitaka faz mais jus ao que o filme é, tá ligado? Mas a lenda, tipo, não é muito sobre a lenda dele. Sim. Se fosse a lenda da Princesa Mononoke, acho que faria até mais sentido. Como a gente vê do ponto de vista dele, Sim. acho que é meio estranho falar que é a lenda dele, né? A Princesa Mononoke faz sentido porque a gente vê pouco dela e existe esse mistério, né, dessa figura, que do nada ela aparece e ela vive com os lobos. Sim. E enfim. Acho que faria mais sentido, tipo, a maldição de Ashitaka, sei lá, uma coisa assim, sabe? Sim. Mas o nome é bom. Princesa Mononoke é muito bom e tal. Estamos do lado do Toshio Suzuki. Ele não é a primeira vez que ele salva o Estúdio Ghibli. Exatamente. Assiste lá os outros vídeos para entender. Aliás, aproveita esse momento para deixar o gostei, se inscrever e comentar alguma coisa aí. Inclusive, vale lembrar que o filme teve adição de computação gráfica. Em alguns trechos ele não é totalmente 2D, ele tem alguns momentos 3D, o que dificultou a produção do filme, levando em consideração também que na época estava bem no início, né, da animação 3D. Sim, sim. Tipo, na época já tinha, acho que Toy Story, que lançou em 95. Essa é uma animação que tem só alguns pedaços, no caso do Princesa Mononoke, né? Quanto ao lançamento, na época houve uma grande comoção dos jornais, chamando de o fenômeno Mononoke, pelo grande sucesso que estava fazendo. Na bilheteria, fez 11,3 bilhões de ienes, sem converter nada aqui. Só vamos considerar que fez 5 vezes, né? 5 vezes o orçamento. Na época, se tornou o filme de maior bilheteria da história do Japão. E hoje em dia está em 8º lugar. E quem está em primeira é aquele Demon Slayer Mugen Train. É um filme de Kimetsu no Yaiba? Isso. É esse o nome? Isso. É sobre a segunda temporada e a segunda temporada é um lixo, então... Mas enfim, na época foi um fenômeno e continua, inclusive, no top 10 das maiores bilheterias da história do Japão. Sim. Basicamente. Bom, agora a gente vai falar as nossas opiniões sobre o filme, né? A gente sempre faz esse bloco mais informativo e aí o momento em que a gente dá as nossas opiniões. A gente falou anteriormente sobre aqueles campos verdes, né? O verde do filme. E isso me lembrou bastante outro filme japonês, Run. Do Akira Kurosawa, né? Do Akira Kurosawa, que você gosta. Eu não gosto tanto. Gosto bastante. Mas esse cenário me lembrou bastante. É claro, são 2 filmes japoneses, acho que tem uma certa comparação aí. Eu diria que até, talvez, todos os filmes do Miyazaki tem um pouco disso, né? Tipo, eu consigo ver isso no Meu Amigo Totoro também. No Kiki, acho que não, mas é porque ela viaja, né? Tipo, ela tá no Japão e ela vai pra outro país. Parece outro país, né, pelo menos. Enfim. E no Náusea, o Náusea, inclusive, dessa vez eu achei bem parecido com o Náusea. Não necessariamente visualmente, mas em termos de história, assim. Sim. Achei mais parecido dessa vez aqui. A primeira vez que eu vi Princesa Mononoke, eu não tinha visto Náusea. Dessa vez eu já tinha assistido, e aí eu percebi essa semelhança, assim. Mas eu digo mais visualmente mesmo, porque o Miyazaki nesse filme, acho que ele faz algo mais contemplativo, assim. Não diria que nos outros filmes tem tanto esse momento onde ele grava esses campos abertos sem nada, sem nenhum personagem, nada assim, né? E nesse filme ele mostra vários momentos assim. Cara, eu acho o Meu Amigo Totoro, por exemplo, mais contemplativo, para ser bem honesto. Eu acho que, inclusive, o meu problema com Princesa Mononoke, e aí eu já queria deixar claro que, assim, eu gosto do filme, só que eu gostei um pouco menos dessa segunda assistida. Tipo, eu acho justamente que não tem a coisa que eu mais gosto, que a gente comentou já em outros filmes, a gente comentou inclusive no Porco Rosso, que é essa coisa do cotidiano, essa coisa... Enfim, a fantasia tá lá. Sim. Isso não dá pra reclamar, né? Não. E isso é muito bom, inclusive. Eu gosto bastante. Mas essa coisa do cotidiano, acho que falta um pouco. E é um filme de guerra mesmo, assim, né? Sim. É um filme de... É isso, é um grande evento naquele universo, né? Isso não é muito do meu interesse no cinema do Miyazaki, sabe? Mas eu acho que comparado a Náusea, naquele vídeo a gente falou muito sobre como tem muitas informações e o filme requer que você lembre de todas essas informações até o final. Já eu acho que Mononoke agora... ele vai passando as informações de uma forma muito mais natural, assim. Realmente, assim,
Tipo, eu não acho tão confuso quanto Náusea do Vale do Vento. Mas é meio complicado isso, né? Porque a primeira vez que eu vi, eu gostei bastante do filme, assim. Porque eu achei um filme bem diferente do Miyazaki. Sim. Inclusive ele é mais violento e tal, ele tem sangue. Eu não lembro se tem algum outro dele com sangue. Tipo, talvez tenha sangue, mas não da forma como é representada, né? É, porque aqui o cara corta a cabeça, Sim. corta o braço do maluco, enfim. Aqui é morte explícita. Sim, Costela. exatamente. Não esperava isso. Então, realmente é bem diferente, assim, a primeira vez me impactou. Dessa vez, eu já sabendo que tem isso, eu só achei que, sei lá, não combinou muito com o estilo dele. Sabe, tipo, tá meio, sei lá, tipo, desnecessário e não é o que eu gosto no cinema do Miyazaki, sabe? Sim. No começo, quando ele tem a primeira morte, assim, na verdade nem é uma morte. Tipo, ele arranca o braço do outro cara com uma flecha. O que é isso? O que o Miyazaki tá fazendo? Tem uma cena, inclusive, não é essa cena, mas tem uma cena que ela tá cheia de sangue no rosto e tal, né? Tanto que cria um contraste muito grande, né? Porque tá se chamando Princesa Mononoke. Se você pega os outros filmes do Miyazaki, você tem a personagem feminina protagonista, só que é meio fofa, sei lá, tipo uma criança. E nesse que ela também não é adulta, sabe? Acho que ela é meio adolescente, né? Eu diria que é adolescente. Só que ela tá, sabe, tá dentro da guerra, ela conhece as maldades do mundo, sei lá. Mas eu sinto que você fala isso de uma forma positiva, assim, né? Pra você foi Sim. legal. Não, meu problema não é com a personagem, assim, eu gosto. A personagem é boa. Só, meu problema é mais que faz sua primeira vez assistindo, né? Sim. Tipo, esse tipo de coisa realmente funciona muito bem na primeira. Porque é impactante, você não espera isso no Miyazaki, né? Quando você assiste, chama a atenção. Aí você vê de novo e, sei lá, pelo menos pra mim perdeu o charme, assim. Tipo, e tem essa temática, né? Essa questão da... Meio que a natureza vai vencer de qualquer forma, né? Independente do que o ser humano queira. Se a gente quiser cuidar da natureza ou não, nós vamos perder, entendeu? Pra mim é essa a mensagem no filme, assim, tá ligado? Sim. Não tem como a gente vencer da natureza, sabe? Então talvez seja uma mensagem dele sobre pare. Sim, não é isso, mano. Você vai desmatar, você vai fazer essas coisas, a gente vai perder, entendeu? A gente vai morrer, entendeu? Tipo, no fim vai voltar tudo contra você mesmo, né? Tipo, tudo vai voltar ao que era antes, eventualmente, e a gente vai desaparecer, entendeu? Então, assim, ou a gente para com isso e dura mais tempo, ou a gente continua fazendo e aí, eventualmente, a gente vai desaparecer e a natureza vai vencer. Mas você falou sobre essa parada do cotidiano, que é o que realmente eu concordo, é o que a gente mais gosta do Miyazaki, mas eu sinto que dá pra comparar esse cotidiano de outros filmes com essa viagem que o Ashitaka precisa fazer. Não acho. Eu gostei muito dessa viagem que ele faz. Tipo, acho que tem uma questão que eu gosto muito, que é a forma como ele retrata as mulheres nesse filme, tá ligado? Tipo, o papel delas nesse universo é muito interessante, assim, sabe? Não esperava isso, especialmente no filme da década de 90 ainda, sabe? Tipo, não é nem atual o negócio. Quer dizer, é muito atual, né? Mas não é contemporâneo, vamos dizer assim. E isso talvez seja uma coisa do cotidiano ali dos personagens que é abordada, né? Que é bem feita. Tipo, ele tá retratando o cotidiano de mulheres, tipo, na guerra, né? Tipo, os homens vão guerrear, né? E elas têm que ficar lá fazendo os trabalhos de homem. Acho que no Porco Rosso a gente mencionou que a ação do filme não é muito boa, né? E pra mim, quando ele começa aquela guerra final, que tipo, é uns 50 minutos no final do filme, aquele terceiro ato enorme. E é só porradaria, né? Tipo, é só personagem correndo de um lado pro outro ali, se enfrentando, corte rápido, tudo. Nesse momento eu saí um pouco do filme. Porque acho que cai um pouco naquilo, a gente não gostar tanto da ação que o Miyazaki faz. Depende, assim, porque no Castelo no Céu, por exemplo, é bem boa. Sim. No Castelo no Céu tem as cenas de ação bem boas. Não acho que seja a ação especificamente. Eu acho que é mais a guerra, sei lá. Mas enfim, é isso. É um bom filme. É que o Miyazaki, mesmo no pior, ele... Se bem que no Náusea Náusea, não. O Náusea eu não considero bom. Enfim, vamos ao momento das notas? Vamos. A Manuela sempre dá a nota do filme pra gente, baseando-se no que nós comentamos. E qual que é a nota? 13,5. Boa. Uma média aí. Sim. Tá ok. Justo. Então a nota oficial do canal é 3,5. Só deixando bem claro que nos últimos 2 vídeos, eu fui o que mais gostei. Lilo Stitch foi assim. Mas enfim, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o gostei. Se você não gostou, também deixa o gostei. Deixa eu gostei também. Comenta alguma coisa. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Próximo vídeo é de Viagem de Chihiro. Viagem de Chihiro. Até o próximo vídeo. Até.